Então, correção do módulo 2, página 230. A água e as atividades humanas. Então, o ser humano ele realiza várias atividades e muitas, quase a grande maioria, depende da água, correto? Então, a gente precisa da água na agricultura para poder irrigar as plantas, favorecer seu crescimento e seu desenvolvimento. A gente precisa da água na criação dos animais, tá? Ela é utilizada para o consumo dos animais, favorece a saúde e seu desenvolvimento. A gente também precisa da água na indústria, porque ela é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em outros produtos, como tem esse caso aqui da indústria de mármore, né? A água foi utilizada durante o corte do mármore. E também precisamos da água para gerar energia elétrica em usinas hidrelétricas. Então, o movimento da água vai girar as turbinas que vão acionar os geradores elétricos, tá? Também utilizamos a água para transportar aí pessoas no barco, né? Para pescar. Então, assim como a pesca e o transporte, eles precisam do curso de água para poder, para as pessoas que moram ali perto, né, utilizar as embarcações como meio de transporte e também para obter o alimento, né, e para gerar aí uma renda para a família. Então, no nosso dia a dia, a gente utiliza a nossa água para o consumo, para realizar diversas atividades, como escovar os dentes, tomar banho, cozinhar os alimentos, regar as plantas, água potável para a gente beber, tá bom? Aí nós temos aí uma estação de tratamento que vai capturar a água dos rios, dos açudes e das represas, né? E vai passar aí por várias etapas, né, por um processo de tratamento para que a água se torne potável para o nosso consumo, tá? Tem locais onde a água disponível para o consumo, ela não chega a passar por essas estações de tratamento. Então, nesse caso, ela deve ser fervida e filtrada para o consumo, tá? Página 232, todo mundo comigo lá. Ó, vou ler as manchetes para a gente relembrar e vocês vão me responder as questões 1 e 2, ok? Então vamos lá. Produção de feijão é prejudicada por falta de chuva e calor forte. Em Prudentópolis, os grãos não cresceram direito e os preços devem subir no mercado. Falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, em São Paulo. Então, olha só, nós temos aí duas atividades que tratam aí, que precisam da água, correto? Então, quais são essas atividades desenvolvidas pelo ser humano que precisa da água? E aí, alguém arrisca um palpite? Cozinhar? Não, agora eu quero saber de atividade econômica. Tá. Aí na manchete está tratando de duas atividades. Não, de uma atividade econômica. Não, atividade econômica. Isso aí são técnicas de cultivo, tá? Irrigação é uma técnica de cultivo. Então, olha só. A primeira, que é a produção de feijão, é a atividade econômica da agricultura, tá? E a segunda, que é a captação de água, a gente está falando da distribuição de água potável para a população. Então, são algumas atividades aí desenvolvidas, né, pelo ser humano. Então, a gente primeiro falou da agricultura, que é uma atividade econômica, e depois falamos aí da distribuição de água. De acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? O que acontece, gente, quando não chove?
não tem como plantar, que fica seco, não cresce. Isso! E no mercado vai subir o preço. Também, Pedro, muito bem. Então, olha só, a falta de chuva, ela vai comprometer, então, a produção de alimentos, né, que o Matheus falou para a gente, e a distribuição de água potável para a população. E, com isso, os preços vão subir absurdamente, né? Com a redução da produtividade agrícola, vai ter uma diminuição na disponibilidade dos produtos que são oferecidos, né, dos alimentos, e com isso o preço vai subir, tá bom? Então, olha só, o ciclo hidrológico, ele influencia em diversas atividades humanas. Então, dessa forma, essas alterações aí do ciclo da água prejudicam vários tipos de atividade. Então, a gente tem nessa imagem aí a plantação de trigo que foi prejudicada pela falta de água. Ou seja, se não tem água, como é que a produção vai se desenvolver, né? Então, isso acaba comprometendo aí o desenvolvimento e a reprodução das plantas, causa morte de animais, reduz, né, a produção de alimentos para a população. Então, isso ocorre porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para poder viver. Não só os animais, mas os seres vivos no geral. A gente precisa de água para poder sobreviver. Aqui na página 233, vocês vão observar aí, na primeira imagem, o baixo nível da água da represa, tá? E na imagem de baixo também, vocês vão ver aí nesse reservatório da usina hidrelétrica do Funil, que a água também está abaixo do nível. Então, olha só, durante esses períodos de seca, o nível de água de alguns reservatórios acaba diminuindo e isso prejudica a captação de água para a gente, né? Que vai distribuir aí para a população. Então, por isso que com essa questão do desperdício, muita gente, né, não consegue evitar o desperdício de água, isso acaba prejudicando ainda mais. Então, se a gente não utiliza a água de uma maneira consciente, quem vai sofrer com isso? É só os bichinhos? Não. Quem mais? Vai ser a gente também, tio, que a gente vai ficar sem água. Isso mesmo, Matheus. Aí a gente não vai ter água direito para cozinhar, para fazer a nossa higiene pessoal, para poder limpar alguma coisa, para lavar uma roupa. Então a gente acaba sendo prejudicado. Então a questão do consumo de água consciente ela é importante para todo mundo. Não é só para mim, não é só para o Matheus, tá? Então todo mundo tem que usar água com consciência, porque não prejudica não é só a produção de alimentos, não prejudica só as hidrelétricas, né, na captação de água para poder distribuir para a gente, prejudica todo mundo sai perdendo com isso, tá? Aí acontece ainda, né, a falta da chuva, ainda reduz o volume de água nos reservatórios, vai prejudicar quem? A produção de energia elétrica. Aí, além da gente ficar sem água, a gente ainda fica sem energia elétrica. Então, olha só, o baixo nível de água nos rios durante o período da seca pode prejudicar também a navegação e a pesca. Olha aquele barquinho lá encalhado aí, ó, porque não tem água, lá no Rio Solimões. Agora, olha esses tanques e redes aí utilizados na criação de peixes. Os peixes não conseguem sobreviver sem água. Eles estão acima do nível da água. Então, o baixo nível de água dos rios prejudica a reprodução dos peixes, resultando aí no desaparecimento de espécies, a redução de número desses animais prejudica aí a população que depende da pesca para se alimentar e obter a sua renda. Então, olha só, o que a falta de chuva faz? Prejudica todo mundo. Página 234. A vegetação e o ciclo da água. Então, nessa imagem aí, vocês podem observar que tem um pouquinho só de vegetação bem no centro e o resto está tudo desmatado. Isso vai influenciar na chuva, porque sem essa cobertura e sem esse processo, como é que vai chover? Então, qual que é o problema ambiental que está sendo retratado aí?
Desmatamento. Exatamente, desmatamento. Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área com vegetação? E aí? Quem me conta? Eu já dei a resposta no vídeo que eu gravei. Eu sempre Pô, dou. já vi há tanto tempo. Você já viu tem tanto tempo? Já até não lembro mais. Tem mesmo, eu já gravei. Nossa, eu gravei esse vídeo quando? Tem muito tempo. Gravei. Não lembro mais. Mas eu vi, só não lembro. Ah, fico feliz que vocês estão assistindo os vídeos. Acho importantíssimo isso. Eu vi os vídeos, esse vídeo dessas páginas também. Pois é, eu sempre coloco os vídeos, eu sempre acabo falando a Foi há muito resposta das tempão. atividades na hora que eu estou explicando. Quanto tempo você já gravou esse vídeo? Hã? Quanto tempo você já gravou esse vídeo? Nossa, Deve pela ter. minha anotação aqui, esse vídeo foi Acho que um mês gravado já. dia junho. Caraca, um mês, vai. Um mês, É, dois. muito tempo. Que isso? Mais ou menos em julho, final de junho, por aí. Então, olha só, gente, o que acontece, tá? Respondendo a pergunta aí do número 4. Vocês têm que relacionar a questão da plantação com a liberação de vapor. Então, se não tem liberação de vapor de água no ambiente, não tem a formação das nuvens. Então, isso demonstra a questão do ciclo da água, tá? Por quê? Porque há participação dos seres vivos no ciclo hidrológico. Então, se os seres vivos desmatam as áreas, não vai ter planta para poder liberar vapor de água no ambiente e formar as nuvens. Então, essas nuvens estão só em cima desse montinho aí de vegetação, porque a retirada da cobertura vegetal influencia na ocorrência das chuvas. Se não tem cobertura vegetal para liberar vapor de água no ambiente e formar as nuvens, como é que vai chover? Como é que a gente vai ter água? Não vai chover, não. Como, gente? Então, o ser humano ele tem que começar a repensar nessa questão do desmatamento. Ele pode fazer o quê? Pode fazer o reflorestamento, que vai contribuir, vai ajudar, tá? Já que retirou. O que é isso? Refloreamento. Reflorestamento, eu já expliquei isso também nos Eu vídeos. sei, eu acho. O que você acha que é, Pedro? Conta pra mim. Quando as pessoas plantam árvore. Exatamente. Se você tira a árvore de um lugar, o ideal é que você plante outra. Estavam fazendo um monte de plantações dentro do condomínio. Pois é, porque se você retira as árvores daquele lugar, igual nessa imagem aí, vai prejudicar todo mundo. Então, se você tirou, você tem que preparar o solo para plantar de novo. Então, você tem que reflorestar essa área. É uma forma de contribuir, tá, com o ambiente. Porque você vai tirar o que você precisa, mas você vai reflorestar, tá? Para poder cobrir aquilo que você tirou. Tá bom? Então, a vegetação, gente, ela influencia aí no ciclo da água. Por quê? As raízes que estão aí, né, as raízes das plantas, elas servem para quê? Essas plantinhas que a gente vê na beiradinha de córregos, vocês também sabem que ela tem uma função. A gente chama de mata ciliar. Para que serve essas plantinhas aí, essas raízes aí nas beiradas dos rios aí? Quem me conta? Essa eu não sei. Você não lembra? Não. As raízes das plantas que estão aí nas beiradas dos cursos de água, a gente chama de mata ciliar, que ajuda a manter as partículas do solo juntas para reduzir o carregamento delas para dentro dos corpos d'água. Porque quando essa vegetação é retirada, ela acaba deixando o solo desprotegido e vai facilitar o carregamento das suas partículas para o curso de água que vai formar o quê? As erosões.
Então, se a gente tira essa camada de vegetação que está aí, vai acabar prejudicando, tá? A vegetação nativa e o curso da água. Então, esse assoreamento, tá, dos corpos de água, eles vão reduzir a profundidade dele, que vai afetar as plantas e os animais. Então, a mata ciliar, ela contribui para a conservação dos cursos de água e essa cobertura vegetal, ela favorece a infiltração e a retenção da água no solo, tá? Então, olha só, aí a gente lembra da erosão. As partículas do solo e os nutrientes são removidos e são carregados para outro local, podendo tornar o solo fértil, tá? Mas vai depender para onde que ela vai cair. Então, a retirada da cobertura vegetal, ela vai diminuir a capacidade do solo de reter a água, né? De absorver a água, e vai fazer com que o solo fique mais seco. Então, consequentemente, vai prejudicar o abastecimento dos reservatórios e daqueles lençóis de água subterrânea. Então, por isso que cada cobertura vegetal tem sua função no local que ela está. A mata ciliar tem a função de estar ali para quê? Para poder assegurar, né? Para poder deixar ali o solo em condições da água não poder sair quando tem chuva, chuva muito grande e acaba mudando aí o curso da água, tá? Então, a vegetação, ela tem várias funções. Se você retira, você prejudica, porque não vai chover. É o que a gente viu ali naquele desmatamento. Desmatou aquela área ali, não chove. Então, por isso que é importante, tá? A gente sempre ficar atento nessa questão do desmatamento, porque isso prejudica todo mundo. O ideal seria que não desmatasse, não queimasse as áreas. Mas acaba que também isso é importante, até mesmo para o cultivo. Mas é o que eu falei, a gente tem que dar um jeito de manter essa vegetação, essa cobertura. Aí uma dessas soluções pode ser que seja o reflorestamento. Entendeu? Então, olha só, gente, continuando aí, na página 236, nós temos uma manchete. A retirada da cobertura vegetal do solo contribui para reduzir mais a água nas torneiras. Explique com suas palavras o que o autor da manchete quis dizer aí com essa informação que ele passou. Quem fez? Eu acabei de falar agora no finalzinho, aqui da página 235. E aí, me contem. Pode falar. Eu botei, porque sem plantas não temos água e não temos água nas torneiras. Posso Tá, falar, mas tio? qual que é a função da planta aí que a gente vai ficar sem água nas torneiras? Então, porque sem as plantas, nós ficaremos sem água porque não choverá. Quem mais? Colocou o quê? Eu, Pode falar, Pedro. eu coloquei por causa do desmatamento, a chuva deixa de ser absorvida pela vegetação e não chega aos aquíferos, por isso não chega nas torneiras. Ótimo, tá bem melhor, tá mais completa. Quem mais arrisca um palpite? Eu usei todas as linhas. Quem mais arrisca um palpite aí? Então, olha só, o que eu acabei de falar, que a retirada da vegetação, ela dificulta, falei até aqui, ó, onde está na página 235, que tem essa imagem aí, ó. A retirada da vegetação, ela vai dificultar a infiltração da água da chuva no solo. Então, isso vai comprometer o abastecimento de águas subterrâneas. Quando chove, as águas não vão para os lençóis subterrâneos, não forma ali um reservatório. Então, esses reservatórios são responsáveis por parte da água que vai ser enviada, né, que vai ser destinada à população. Então, sem a cobertura de água, não tem infiltração. Sem infiltração, não tem água para a população. Entenderam? Posso ditar para quem não conseguiu?
Sim. Pode? Então vamos lá. A retirada da vegetação. A retirada da vegetação dificulta a infiltração de água. Dificulta a infiltração de água. Dificulta a infiltração de água da chuva no solo, vírgula. Da chuva no solo. Da chuva no solo, vírgula. Comprometendo o abastecimento de águas, comprometendo o abastecimento de águas subterrâneas, vírgula, subterrâneas, vírgula. Tiago, você tá. Na página 236, na questão 1. É que tinha caído, né? Tá. Ai, meu Deus. As quais Eu são fiz. responsáveis. As quais são responsáveis por parte da água destinada à população. Ponto final. Destinada Tia, população. abastecimento de águas subterrâneas. Vírgula. As quais são responsáveis. As quais são responsáveis por parte da água, destinada à população. Ponto final. Vou repetir, tá, gente, para vocês conferirem, tá bom? A retirada da vegetação dificulta a infiltração de água da chuva no solo, vírgula, comprometendo o abastecimento de águas subterrâneas, as quais são responsáveis por parte da água destinada à população. Ponto final. Deu certinho aí? Sim. Posso continuar no número 2? Pode. Aqui na questão 2, vocês vão circular a palavra que completa adequadamente o texto, de acordo com o que está sendo representado aí na imagem, tá? A retirada da mata ciliar pelo Desmatamento. desmatamento favorece A erosão. o assoreamento. Assoreamento. Vou ter erosão. O assoreamento do rio provocando o quê? Redução
a redução da profundidade desse rio e afetando os seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser amenizado? Não, intensificado pela ocorrência de chuvas. Ô, tia, você pode repetir essa? A retirada da mata ciliar pelo desmatamento favorece o assoreamento o assoreamento do rio, provocando A redução a redução da profundidade desse rio e afetando seres vivos aquáticos. Esse processo pode ser intensificado pela ocorrência de chuvas. Questão 3. O quadro ao lado mostra a quantidade de água consumida em algumas atividades desenvolvidas pelo ser humano. Então, a gente tem aí irrigação, abastecimento urbano, indústria e uso animal. Em seu caderno, construa um gráfico de colunas com os dados apresentados no quadro. E aí, como é que vai ficar esse gráfico? Quem me conta? O gráfico de colunas, a gente começa do menor para o maior, correto? Ninguém vai me contar? Olha só esse gráfico aí. começa com abastecimento urbano, Isso. indústria, uso animal e irrigação. Exato. Muito bem. Você pode repetir essa aí? A 3? Fala aí, Matheus. Abastecimento urbano, indústria, uso animal e irrigação. Certinho aí, meu povo? Tia, peraí. Só que eu quero onde um você gráfico, tá? Eu quero um gráficozinho aí nessa questão. Vocês têm que fazer um gráfico de colunas para mim, tá bom? Tia, calma aí. Diga, Maria Rita. Onde você tá? A questão número 3 na letra A. Ah, Achou aí? Localizou? tá. Vou ver. Então Você tá. estava esperando pra ontem? Viu? Agora a letra B. Com base nas informações do quadro, Tia, complete a frase a seguir. Em 2017. a Irrigação. irrigação. Foi a atividade realizada pelo ser humano que consumiu maior volume de água. Já o Abastecimento urbano. Urbano foi a atividade que consumiu menor volume de água. Por isso que eu falei para vocês construírem o gráfico, começando a colocar do menor para o maior. Então, o gráfico de vocês vão começar com abastecimento urbano, que é pequeno, depois vai subir um pouquinho aí para a indústria, vai subir mais um pouquinho para o uso animal e mais um pouco para a irrigação. Mas um pouco não, né? Mais um tantão, né? O volume de água consumido nas residências, em hospitais e nas escolas pode ser reduzido se utilizarmos a água de maneira consciente. Liste abaixo algumas medidas que contribuem para evitar o desperdício de água em nosso cotidiano. E aí, gente, o que vocês colocaram para mim? Cada um fala um? Posso falar?
Posso falar, tia? Pode, mas vamos fazer assim, cada um fala um, pode ser? Tá. Então Eu vamos botei lá. banho curto. Isso. O que mais? Posso falar, tia? Quando for lavar as mãos, não deixar a pia aberta. Exato. Mais. Eu. Pode falar. Eu coloquei fechando a torneira enquanto escova os dentes, lavar o carro com água da chuva e fechar a água enquanto se ensaboa no banho. Ótimo, excelente. Mais alguém gostaria de falar? Posso falar de novo, tia? Que eu tenho mais um. Eu tenho mais um. Deixa só quem não falou falar. Se alguém Tá bom. não quiser falar, eu deixo você falar o resto das suas. Tá bom. Matheus, meu querido, não quer falar nada, não? Maria Rita, Sofia, Eu também tenho mais. Daniel, fala pra gente. Coloquei banho rápido. Eu botei. Ótimo. Já falaram tudo que eu botei. Que bom, ué. Então aí, a gente pode fechar a torneira ao ensaboar as mãos e escovar os dentes, fechar o registro ao ensaboar o corpo durante o banho, consertar os vazamentos que tiver em casa. Eu botei isso. Eu botei isso. Ah, Pedro, por que você não falou? Ainda falei que você Ah, podia falar depois de todo mundo. eu botei. Cuidado com vazamento. Isso, consertar os vazamentos, reaproveitar a água da Eu chuva também botei isso. para lavar aí calçadas, limpar até a casa, porque a última enxágue a água fica limpinha. Botei isso também. Reduzir o número de descargas no vaso sanitário. Tem gente que dá descarga no vaso à toa. Eu botei não utilize mangueira também. Isso, porque você pode lavar a calçada ou até mesmo o terreiro com a água que foi retirada da máquina. Isso mesmo, muito bem. Bom, pessoal, a gente acaba aqui na página 237 e vamos para a página 240. A gente Não, vai corrigir. tu falou acaba já? A gente acaba o capítulo 6, né? Continuação do capítulo 6. Agora a gente vai para as atividades de fixação, que são perguntas de todos os capítulos do módulo 2, que a gente estudou em ciências. Tá bom? Página 240, número 1. O Jefferson estava assistindo a um filme em determinada cena. Ele ficou com muito medo. O que provocou essas alterações no corpo dele? Adrenalina. Qual foi o hormônio responsável por provocar essas alterações no corpo do Jefferson? O Pedro já falou pra gente. Adrenalina. Excelente. Em qual glândula do corpo humano é produzido o hormônio citado no item A? Tá calado. Quem me conta? Podem falar. Tireoide? Nananina. Suprarrenal? Suprarrenal. Muito bem. Não. Suprarrenal. Excelente. Assinale a afirmação adequada a respeito das alterações que esse hormônio provocou no corpo do Jefferson. A primeira. A frequência cardíaca e a produção do suor aumentaram, a respiração acelerou e a atividade do sistema digestório diminuiu. Muito bem. Letra D. O sistema nervoso, ele está relacionado aí à situação descrita acima? Sim Posso ou falar não? minha resposta? Eu botei sim. Por quê, Pedro? Porque o sistema nervoso ativa a liberação de hormônio como a adrenalina. Excelente. Então, para quem não escreveu a resposta, eu vou ditar, tá bom? A resposta é sim, vírgula. Pois o sistema nervoso Tia, depois do sim é o quê? sim, Pois. vírgula, pois o sistema nervoso é responsável por estimular
é responsável por estimular a produção de adrenalina, pela glândula suprarrenal. Vou repetir, tá? Para vocês conferirem. Sim, vírgula, pois o sistema nervoso é responsável por estimular a produção de adrenalina pela glândula suprarrenal. Alguém precisa que eu repita novamente? Ô tia, só depois de adrenalina. Pela glândula suprarrenal. Prontinho? Número 2. Pinte de azul o quadro, né, das estruturas do sistema urinário em que ocorre a formação da urina. E de vermelho, onde a urina é armazenada no corpo humano. Então, de azul, qual vai ser? Rim. Rins. Muito bem. E de vermelho, Bexiga urinária. bexiga urinária. Excelente, Pedro. Muito bom. Enquanto não é. Página 241. Exercício 3. As imagens a seguir foram obtidas por satélites e mostram parte da cidade de Xangai, na China, nos anos de 1984, que é a imagem A, e em 2016, que é a imagem B. Então, tá curiosa essa imagem aí, né, gente? Parece que alguém pintou a O imagem. que aconteceu com a área verde de Xangai entre os anos de 1984 e 2016? Posso falar, tia? Por favor. Desmatamento e erosão? Bem, não foi bem erosão, não. O que Mas já aconteceu? desmatamento foi, né? Sim, por que aconteceu o desmatamento? Eu coloquei que foi se formando uma civilização. Sim, Manu, isso mesmo. O que aconteceu, gente? Entre esses anos aí, a área verde foi reduzida porque aumentou o número de construções na cidade de Xangai, que foi o que a Manu falou. Vocês podem observar que tem várias casinhas aí pequenininhas aí, ó, tá dando para ver esse mapa aí. Isso aí tudo é construção. Olha só o que restou da área verde, só um pouquinho nos cantinhos. Então aconteceu aí, né, o aumento de construções na cidade de Xangai. Tia, Aí, eu sendo botei, assim, a área verde foi reduzida. eu tirei a erosão e botei construções de casas, tá? Tá ótimo. Tranquilo aí? Posso continuar? Olha só, letra B. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, tá dando um eco. Olha só, a construção de cidades como Xangai. Maria Rita, eu acho que é o seu.
Você desliga o seu microfone para mim, meu amor, fazendo favor? Obrigada, viu, querida? Olha só, a construção de cidades como Xangai causa a impermeabilização do solo. Qual que é a principal etapa do ciclo da água que é prejudicada com esse processo? Quem me fala? Posso? Por favor. Infiltração? Exatamente. Infiltração da água no solo. Infiltração da água no solo. Prontinho, gente? Letra C. Você acha que o ciclo da água sofreu alterações na região da cidade de Xangai ao longo dos anos? Sim ou não? Eu não vou falar. Sim. Por quê? Porque o solo deixa de absorver a água, torna o solo mais seco e prejudica o reservatório de água subterrânea. Ótimo. Alguém colocou? Posso falar o meu também, tia? Pode, Pedro. Eu botei sim, porque sem a infiltração ocorre a redução de água nos aquíferos. Está um pouquinho incompleta. O que acontece, gente? A remoção da área verde, né, aquilo que a gente falou, ela vai interferir na quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, tá? Aí, a impermeabilização do solo, ela interfere na filtração da água, que consequentemente vai fazer o quê? Nas possíveis fontes de água subterrânea aí que existem na região, não vai chegar água, porque a água não vai estar passando, né, por causa da impermeabilização. Então, é isso que acontece, tá? O ciclo da água ele sofre alterações, sim, ao longo dos anos. Eu vou ditar, tá bom? Para quem não conseguiu formular a resposta, tá? Sim, vírgula. Pois a remoção da área verde interfere na quantidade de vapor, de água. Ponto. Na mesma linha, tá? Já a impermeabilização do solo, Pode repetir, tia? aonde? Na última parte. Você tem que me falar qual foi a última palavra que você copiou. Eu coloquei vapor. Vapor de água, ponto. É. De água, ponto. Já a impermeabilização do solo, interfere na infiltração da água.
interfere na infiltração da água. Ô tio, consertei. Posso falar o que eu botei? Que eu consertei. Daqui a pouquinho, tá, meu amor? Tá bom, tio. Na infiltração da água e, vírgula, consequentemente, vírgula, A impermeabilização do solo solo interfere na infiltração da água, e, vírgula, consequentemente, vírgula. Consequentemente, vírgula. Nas possíveis fontes de água subterrâneas. Ponto final. Nas possíveis fontes de água subterrâneas. Vou repetir para vocês conferirem. Sim, pois a remoção da área verde interfere na quantidade de vapor de água. Ponto. Já a impermeabilização do solo interfere na infiltração da água e, consequentemente, nas possíveis fontes de água subterrâneas. E essas águas subterrâneas são aquelas que vão ser destinadas aí à população. Então, se não tem água, né? Recarregar os rios e os lagos e os mares, como é que vai fazer? Pedro, fala a sua. O que você completou? Eu botei sim, porque sem a infiltração ocorre a redução de água nos reservatórios de água. Ótimo, melhorou. Agora, página 242, número 4. Podemos? Pediu para a gente completar o diagrama. Então, eu falo a letra, leio, né, a frase e vocês me contem aí a resposta. Processo no qual parte da água dos rios e mares transforma-se em vapor de água. Vaporização? Exatamente. O próprio nome já ajuda aí, ó. Vapor de água, vaporização. Letra B. Estado físico da água que não apresenta forma nenhuma definida. Gasoso, excelente. C. Formada pela junção de pequenas gotas de água na atmosfera terrestre, quando o vapor de água sofre condensação. Nuvem. Letra D. Processo pelo qual as plantas liberam vapor de água no ambiente. Essa não fiz. Transpiração, excelente. Tia, pode repetir essa que saiu bugado? Só um pouquinho. Letra C. Letra C, nuvem. Podemos ir para número 5? Quer que eu repita aí a 4? Não? Então tá. Identifique a atividade representada em cada imagem utilizando os itens do quadro. Então, depois a gente vai relacionar cada atividade e atitude que contribui para reduzir o uso da água. Então, na letra A, o que a gente tem? Indústria de alimentos. Excelente. Letra B. Abastecimento de água. Abastecimento de água. E na letra C? Geração de energia elétrica. Ótimo. Então ficou indústria de alimentos
abastecimento de água e geração de energia elétrica. Tia, a minha internet caiu quando você ia falar a C. Ô, Maria Filha, número 4. Tia, Então, assim, letra A, vaporização. ô tia, Letra B, só um minuto, gente. Letra B, É só pra- gasoso. Letra C, nuvem. E letra D, transpiração. Correto? Agora, lá no número 5, ficou assim. Letra A, indústria de alimentos. Letra B, abastecimento de água. E letra C, geração de energia elétrica. Quem me chamou? O que estava precisando? Era o Passos, mas ele saiu, eu acho. Era quem? Era o Matheus Passos, ele saiu, eu acho. Uai, por que ele saiu? Será que a internet dele caiu? Acho que deve ter sido isso. Não sei. Deve ter caído. Eu só acho que ele pode. tinha que sair porque ele ia fazer alguma coisa. Ah, tá. Gente, agora vamos colocar as letrinhas aí, cada uma no lugar. Desligar as luzes elétricas quando não houver pessoas no ambiente. C, geração C. de energia elétrica. Isso mesmo, muito bem. Consumir conscientemente e evitar o desperdício de alimentos. A, A, E evitar reaproveitar a água da lavadora de roupas para lavar o quintal. B. B, Muito bom, quinto ano. Excelente. Então, olha só. A gente finaliza a nossa correção de ciências. Na nossa próxima live, a gente vai pegar as folhas que estão pendentes para ser corrigidas, tá bom? tá. Tá bem. As folhinhas que estão faltando, tá? Então, até amanhã com história, viu, gente? Amanhã, correção de história. Então,